Então, meus irmãos amados, a palavra que está no meu coração aí, e tem queimado já há algum tempo, o título da nossa ministração hoje, da nossa conversa, é o perfume do adorador. Então, o texto que a gente vai ler está lá em Marcos capítulo 14. Na verdade, é um texto bem conhecido e ele tem versões em todos os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João, e a gente vai ler o de Marcos aqui. Marcos capítulo 14, versículo 3. Em Betânia, quando Jesus estava à mesa em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um frasco de alabastro, cheio de perfume de nardo puro, caríssimo, e, quebrando o frasco, derramou-o sobre a cabeça dele. Alguns dentre os presentes indignavam-se entre si. Para que esse desperdício de perfume? Pois poderia ser vendido esse perfume por mais de 300 denários e distribuído aos pobres. E a repreendiam. Mas Jesus disse: deixai-a. Por que a aborreceis? Ela praticou uma boa ação para comigo. Na verdade, sempre tereis os pobres convosco. E, quando quiserdes, podeis fazer-lhes o bem, mas a mim nem sempre tereis. Ela fez o que podia, antecipou-se a ungir meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que, por toda parte onde for proclamado o Evangelho, ao mundo inteiro, também o que ela fez será contado em sua memória. Glória a Deus. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse texto e alguns aspectos que permeiam essa história. Isso aconteceu poucos dias antes da Páscoa, na Páscoa onde o Senhor foi crucificado. E então eu fico imaginando que a primeira coisa é aquela atmosfera que rondava Jerusalém naqueles dias que o Senhor estava se preparando para realizar a grande obra redentora. As pessoas falavam de Jesus ali, acolá, e era grande a expectativa. E ele escolheu Betânia como local para que essa história fosse contada. E a tradução de Betânia em hebraico é Beit Ená, ou significa a casa dos figos. E a casa onde ele estava, essa mulher onde aconteceu isso, era a casa de Lázaro, Marta e Maria. Então, a gente já começa a fazer uma conexão, porque a gente sabe que Israel é a figueira e a casa dos figos. Será que seriam os figos que estão dando frutos para o Senhor? Né? Então, aí a gente imagina, porque Marta, Maria e Lázaro tinham uma relação muitíssimo profunda com o Senhor, né? E então ele amava demais Lázaro, né? Nós conhecemos a história da ressurreição, quando ele chorou, a sua alma ficou abalada. Eu fico imaginando isso, é uma coisa tão grandiosa, a alma do Senhor, num momento assim de emoção. Então foi ali, em Betânia, na casa deles, que ele escolheu. Betânia era uma cidade, uma pequena aldeia que era próxima do Monte das Oliveiras. Inclusive, o Monte das Oliveiras fazia parte de Betânia. E então ali foi onde aconteceu muita coisa, né, na vida do Senhor. Alguns textos, Mateus e Marcos, falam que ele estava na casa de Simão o leproso, mas as casas eram basicamente próximas ali, umas das outras. E a primeira coisa que a gente percebe é aonde estava Jesus. Estava na casa de um leproso e com uma mulher que, em um dos evangelhos, é considerada pecadora, né? Então, o primeiro aspecto é que, pouco antes da sua grandiosa obra, Deus ainda
estava com aqueles que ele amava, estava fazendo o seu ministério, junto daqueles que estavam à margem, amando aqueles que compreenderam, né, que as coisas, aquilo que estava além da lei, né, além dos fariseus, além dos saduceus, as pessoas simples, né, e ali estava Jesus com eles. Simão, o leproso, um dos aspectos que a gente percebe na lei mosaica é que nessa época já os leprosos eram vistos assim como pessoas imundas, pessoas totalmente marginalizadas, pessoas que não viviam em locais isolados, pessoas que tinham uma vida completamente dolorida, porque elas não tinham nenhuma espécie de amor, de compaixão. E Jesus escolhe a casa de um deles, de um leproso, nesse momento. A gente tem que compreender que muito da lei mosaica não tinha especificamente um aspecto espiritual, mas era mais uma lei sanitária do que outra coisa. Quando o Senhor ordena que o leproso seja retirado da cidade, é porque para que toda a população não se contamine junto. Então não é que a pessoa era imunda ou que a pessoa merecia desprezo ou menosprezo. Era simplesmente o fato de um cuidado sanitário do Senhor com o seu povo, assim como a própria carne de porco. Que o porco é um animal que ele não tem o mesmo sistema digestivo do boi, por exemplo. Então ele absorve muita coisa ruim e isso fica na carne dele. Então imagina quase 2 milhões de pessoas saindo do Egito, colocadas no deserto. O Senhor precisava colocar ordem, né, nessas coisas. E um dos aspectos da lepra era esse, para que nem toda a população se contaminasse com isso. Mas os fariseus e os detentores da lei, eles acabaram trazendo isso para um aspecto muito negativo, de menosprezo, de desprezo. As pessoas, o Senhor nunca falou que não eram para ser amadas essas pessoas, era simplesmente um cuidado que teria que ter, né? Então, quando Jesus está ali, escolhe essa casa, ele está mostrando que as pessoas que ficaram à margem também merecem o amor de Deus. E uma mulher pecadora. Então, essa mulher, Jesus está comendo e ela vem com um frasco, o texto fala, um vaso de alabastro cheio de perfume de nardo puro, caríssimo. O nardo é uma especiaria que era uma especiaria que vinha basicamente do Egito e eu até peguei a definição aqui, uma essência muito apreciada. Ele tinha um cheiro doce e lenhoso, quase como um tom subfloral. Naquela época era uma requintada matéria-prima e não era qualquer um que manuseava o nardo. Só os mestres perfumistas conseguiam trabalhar com ele e fazer os perfumes. Era considerado um cosmético de muito luxo na época. E o texto fala que o valor que poderia ser vendido, aquele nardo puro, era de 300 denários. Um denário significa um dia de trabalho. Não, perdão, um dia de trabalho, exatamente. E aí, 300 denários é basicamente o salário de um ano inteirinho, sem gastar um centavo. Então a gente pode fazer um exercício agora. Cada um pensa quanto ganha por mês, multiplica por 12, e esse foi o valor do nardo puro, um vaso de alabastro. Para uma mulher que era pobre, para uma mulher que não tinha uma família rica, foi basicamente custou tudo para ela, tudo, porque foram economias de uma vida inteira. Talvez quando ela começou a
a economizar, ela jamais imaginou que ia derramar aos pés do Senhor. Mas o fato é que ela provavelmente pegou todo o dinheiro que ela tinha, tudo, e comprou o melhor, simplesmente o melhor para dar para o Senhor. Então, um outro aspecto que a gente percebe aqui no texto no final, Jesus fala que essa história vai ser contada para todas as pessoas. E eu creio que ele dá esse prêmio para essa mulher porque ela compreendeu que a gente não pode dar mais ou menos para o Senhor, nem parte. É tudo ou nada. É o melhor ou nada. É melhor ser frio do que morno. O ideal é que seja quente, mas morno é pior do que frio. Então, quando a gente está fazendo coisas para o Senhor e começa a fazer coisas para o Senhor, essa palavra vem queimando no meu coração e eu sempre me lembro do vaso de alabastro. Ou a gente faz com excelência, ou o Senhor vai nos cobrar o fato da gente estar menosprezando. Né? Então, aqui está ela com o seu vaso de alabastro, e eu fico imaginando a cena, Jesus naquele lugar, e ela vem completamente quebrantada. Jesus estava prestes a ser crucificado. Alguns dias depois ia acontecer. Eu creio que no coração dela, o Espírito Santo já estava trabalhando, e ela viu aquela cena e ela simplesmente entregou tudo que ela tinha. Ela não pensou duas vezes. Ela pegou e entregou tudo aos pés do Senhor e chorou e derramou todo aquele perfume, enxugou os pés dele com os cabelos. E uma das coisas que quando essa mesma história é contada no Evangelho de João, tem uma frase que é a seguinte: e o perfume invadiu toda a sala. E aí que vem o título, o perfume de um adorador. Quando a gente derrama tudo que nós temos aos pés do Senhor, nós perfumamos toda a sala, todo o ambiente onde a gente está. Quando a gente entra num local e nós derramamos tudo aos pés do Senhor, aquela sala fica perfumada, com o perfume de um verdadeiro adorador. Então, eu me vejo bastante distante ainda dessa adoração tão suprema assim, mas eu fico sempre pensando nisso. Quando eu entro nos locais ou quando eu tenho possibilidade de fazer alguma coisa, seja simples ou qualquer coisa do dia a dia, seja ir no mercado, seja entrar numa loja, seja tomar um café com a minha avó, com os parentes, ou seja tomando um café com alguém que cruzou o nosso caminho. E eu fico pensando, será que eu estou perfumando a sala? Será que eu estou falando com esse irmão? É o meu ego que está falando ou são as palavras do Senhor que estão entrando e saindo pela minha boca? Será que eu estou querendo mostrar para ele um julgamento ou uma admoestação? Então, eu acho tremendo isso e eu queria compartilhar com vocês esses pensamentos que eu tenho tido em relação a essa história. E é tão tremendo que eu fico imaginando essa mulher depois na glória com o Senhor, vendo que o nome dela foi escrito nas Escrituras Sagradas, porque ela teve coragem de entregar tudo. E nós, será que a gente tem coragem de entregar tudo? Foi o que eu falei. Será que a gente pegaria um ano de salário e derramaria na obra do Senhor? Não sei. Mas ela fez. E muitas vezes a gente ora, né? Senhor, eu quero glorificar o teu nome. Mas será que a gente tem feito o possível para glorificar o nome do Senhor?
Que uma das coisas que essa passagem mostra para nós é que para glorificar o nome do Senhor, a gente tem que entregar tudo, né? Não pode ser metade, como eu falei há pouquinho. A gente se entrega de corpo e alma. Claro, não estou falando que a gente vai ser perfeito. Vai ter erros, vai ter tropeços, vão existir pecados, mas a questão é a seguinte: nosso coração está disposto a continuar caminhando, entregando o nosso melhor todos os dias para o Senhor? Essa é uma pergunta que eu me faço todos os dias. E aí o vaso, o perfume é derramado, a casa é perfumada completamente. O Senhor repreende, principalmente, nos outros evangelhos, a gente vê que é Judas Iscariotes que faz a reclamação em relação ao valor que poderia ser vendido. A gente sabe, porque é ele que cuidava da bolsa comum, né, dos apóstolos. Então a gente já sabe qual era a ideia dele. Tanto que depois que isso acontece, que Jesus mostra para ele mais uma vez que o dinheiro não tem valor nenhum nesse aspecto, logo ele entrega o Senhor e pelas 30 moedas de prata. Então, essa história do vaso de alabastro, para mim, tem sido um memorial que eu tenho procurado fazer e tenho me esforçado para tentar entregar o melhor para o Senhor, sabe? Esse aspecto de a gente estar desprendido completamente, né? Como a história, quando o jovem rico vem ao encontro de Jesus, ele fala que segue toda a lei, ele faz tudo perfeito, e Jesus fala: então só te falta uma coisa, vende tudo e me segue. E aí ele não consegue, né? Eu estava orando para que Deus me para que o Espírito Santo me entregasse um pouco mais em relação a essa palavra, e eu pedi para ele me mostrar o coração dessa pessoa que entregou esse vaso de alabastro, e por que o Senhor a amou, e por que o Senhor aceitou a sua oferta de uma forma tão grandiosa, apesar de tudo isso que a gente já falou. E aí ele me levou lá em Provérbios, capítulo 6, versículo 16, e aí o Espírito Santo falou no meu coração assim: aquela pessoa, aquela mulher estava tão desesperada, ela não tinha nenhum desses aspectos aqui. Então, Provérbios capítulo 6, versículo 16 fala: as 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquela que provoca discórdia entre irmãos. Então, o coração dessa mulher, ele naquele momento, ele estava tão quebrantado, tão entregue aos pés do Senhor, que ela tinha o oposto de cada um desses aspectos. Os olhos altivos já se tinham ido, porque o ego dela já tinha sido diluído. Ela estava ali verdadeiramente se vendo como pecadora diante do Senhor. Ela tinha, em vez de mãos que derramam sangue inocente, mãos que estavam derramando perfume. Um coração que simplesmente queria o perdão e o amor do Senhor. E naquele momento, ela não procurava causar nenhuma discórdia, mas ela queria só estar próximo do Mestre. Foi uma oferta com cheiro agradável. É um clichê nosso, né? Que a oferta que suba como oferta agradável em tuas narinas, e essa certamente foi uma oferta muito agradável, Senhor, porque essa pessoa estava totalmente quebrantada. É um dos aspectos que a gente já falou, né? Talvez a principal característica do rei Davi, que era o seu quebrantamento, a sua humildade em reconhecer os seus erros, a sua humildade em reconhecer o quão pecador ele era. E a gente compreende que
para que as nossas orações possam subir diante da face do Senhor e serem atendidas, para que a nossa adoração possa se tornar uma adoração verdadeira, uma adoração agradável. A gente tem que entregar tudo, entregar tudo. A gente tem que entregar as profundezas do nosso coração, entregar aqueles quartos mais escuros, pedir para que reconhecer o nosso pecado todos os dias, todos os dias, todos os dias. A gente tem que entender que por mais próximo que a gente esteja do Senhor, por mais que o Espírito Santo esteja agindo em nós, nós ainda somos uma carne humana falível e a gente não pode deixar que os nossos olhos se tornem altivos, porque o Senhor recusa os arrogantes, mas dá graça aos humildes. Então eu vejo por mim que a minha adoração se tornou cada vez mais verdadeira quando eu entreguei sinceridade para o Senhor. Às vezes eu queria entregar momentos belos de declamações de salmos. Eu acho que tudo isso é válido, o Senhor nos vê, Ele vai vendo o nosso processo. Mas hoje eu prefiro entregar tudo para Ele, e mesmo que Ele traga uma aflição momentânea, compreender que tudo isso é porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama, Ele nos coloca em momentos que a gente, aos nossos olhos humanos, acham difíceis, mas que para Ele é só o diamante sendo trabalhado, a oliva sendo esmagada para soltar o azeite puro, né? O Getsemane, que significa moedor das oliveiras, era isso, né? E no processo de moagem da oliveira, muitas vezes, não é o primeiro e nem o segundo óleo que é o mais puro, é o terceiro. Quando a oliva já está completamente esmagada, debulhada, então ela solta o azeite mais puro. Então eu vejo que quando a palavra fala que o Senhor está buscando verdadeiros adoradores, em verdade, em espírito, não são aqueles que fazem as canções mais belas, não são aqueles que declamam ou que têm boa dicção, ou enfim, algum conhecimento. São aqueles que reconhecem e entregam o coração completamente, completamente, como fez essa mulher do vaso de alabastro. Senhor, tudo eu te dou. Às vezes a gente fala, eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor. E eu me lembro quando ele cura Pedro. Senhor, Pedro, tu me amas? Sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes de todas as coisas. Sabe? Confessar até ao Senhor, Senhor, talvez o meu amor nem seja tão grande quanto eu digo que é. Mas o meu coração eu te entrego para que o Senhor transforme todas as coisas. Para que o Senhor faça com que a diversão mundana seja completamente eliminada e venha um êxtase verdadeiro no teu espírito. E eu vejo que quando a gente entrega essa sinceridade ao Senhor, é a porta do nosso coração que se abre e aí o Espírito Santo pode entrar em todas as partes, organizar tudo, fazer com que a gente tenha uma nova compreensão. E o verdadeiro andar no Espírito, né? Que é ter a mente no céu, mas os pés na terra, caminhando, mas pensando nas coisas celestiais. Então é isso, meus amados. A nossa palavra de hoje é uma palavra que tem falado muito, muito comigo. Eu tenho buscado trazer coisas que são reais do meu dia a dia, sabe? Às vezes a gente vê muito conhecimento, muitas revelações de muitas coisas, e tudo isso é incrível, maravilhoso. Mas eu acho que a gente tem que ser real e falar dos aspectos que tocam a nossa vida verdadeiramente. Beleza, meus amados? Deus abençoe
cada um. E é isso aí.